Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas. Agora a gente vai falar de fisiologia humana, tá? Mas já vou adiantando. A gente vai falar de qualquer coisa agora, não. Nessa aula, eu vou trabalhar com vocês o sistema imune, o sistema imunológico, a defesa do corpo. Agora, deixa eu dizer logo uma coisa importantíssima. Agora, a gente vai falar tudo o que vocês precisam saber, olha pra cá, sobre a imunidade adquirida ou adaptativa. Agora, deixa eu só dizer uma coisa. Antes de eu começar a explicar que imunidade é essa, ou qual é o conceito dessa imunidade, a primeira coisa que eu preciso que você, não copie nada enquanto eu estiver falando. Eu sou mais bonito que teu caderno. Eu sou muito mais bonito que teu caderno. Então, primeiro você vai olhar pro tubarão. Depois que eu terminar tudo, eu juro que eu dou tempo para você copiar. Eu juro, mas primeiro você olha pro bonitão aqui do tubarão. Então, olha só, vê. Quando a gente trabalha com essa imunidade adquirida ou adaptativa, a primeira coisa que eu preciso que vocês saibam é que essa imunidade, ela pode ser tranquilamente chamada, olhe, de imunidade específica. Específica. Se você lembrar que isso aqui é uma imunidade específica, você já tem 60% de chance de não errar questão nenhuma sobre isso. Porque o que é que vai acontecer? Preste atenção. Quando você diz que isso aqui é uma imunidade específica, é porque essa imunidade adquirida ou adaptativa, você vai ter que lembrar que ela é provocada, preste atenção, ela, vamos dizer assim, ela acontece num sistema, veja, a gente vai ter um sistema imune especial. Aí você pode dizer assim, mas por que um sistema imune especial? Porque nesse sistema aqui, presta atenção, você vai ter ativação. Nesse sistema aqui, olhe, você vai ter a ativação de linfócitos, aí vem agora, tá? Presta atenção, anticorpos, presta atenção, anticorpos específicos. Ou seja, nesse sistema imune especial, você vai ter a ativação de linfócitos e anticorpos específicos. Lembrando que linfócito é um tipo de leucócito, tá? Por favor, não esqueça que quando você pega, linfócitos, lembre que isso aqui é um tipo de leucócito ou glóbulo branco. É um leucócito agranulócito. Ou é um tipo de célula granulocítica, tá? Cuidado com isso. E quando você trabalha com anticorpo, lembre que anticorpo não é célula, é proteína de defesa. Isso aqui é uma proteína. Então você vai dizer que nessa imunidade adquirida, você vai ter o trabalho de linfócitos presta atenção, anticorpos específicos. Aí você pode dizer assim, mas eles vão trabalhar como? Olhe, lembrem que eles vão ser ativados. Essa ativação aqui, vai ser, presta atenção, essa ativação vai ser responsável, olhe, ela é responsável pela destruição, de micro-organismos
estranhos e toxinas. Agora, e toxinas específicas. Porque o que acontece? Esse tipo de imunidade, ela só trabalha se ela for ativada por um micro-organismo estranho ou uma toxina estranha. Agora tem que ser uma coisa específica, porque essa imunidade vai trabalhar batendo só naquele micro-organismo, batendo naquela toxina que ativou essa defesa, tá? E um detalhe importante, olhe, quando você diz essa coisa de micro-organismos estranhos, por favor, vocês lembrem logo, que aqui a gente sempre vai lembrar logo das bactérias. A gente lembra logo das bactérias, presta atenção, e dos vírus. Das bactérias, presta atenção, e dos vírus. Agora, essa imunidade, essa defesa, ela é específica. Ela só acontece quando o micro-organismo ele já está no corpo. Quando o vírus, quando o vírus já está no corpo, a bactéria já está no corpo, quando a toxina já está atuando. Então, quando o corpo ele detecta essa coisa estranha dentro do corpo, ele vai atuar ali, naquele micro-organismo, naquela toxina, de forma específica. E olhe, deixa eu dizer uma coisa. Essa imunidade adquirida ou adaptativa, vocês podem encontrar por aí, ela também sendo chamada, presta atenção, de defesa extrema. Olhe, ela também pode ser chamada de defesa extrema. Sabe por quê? Presta atenção. Olha esse exemplo que eu vou colocar aqui. Olha esse exemplo que eu vou colocar. Não copia nada não, olha pra mim. Lembrem, veja. Cuidado com a toxina botulínica paralítica, que a gente observa pela bactéria. A gente observa a produção dessa toxina e a liberação dessa toxina, olhe, no corpo do paciente, presta atenção, por uma bactéria, olhe, por um bacilo que provoca o botulismo. Lembre que isso é uma bacteriose. Essa toxina botulínica paralítica, ela é observada em pacientes que têm botulismo. Isso é provocado por um bacilo, isso é provocado por uma bactéria, que é o bacilo botulínico. Cuidado com isso, tá? E outra, presta atenção. Cuidado com a toxina tetanizante, que é uma toxina que a gente observa em pacientes, que estão sofrendo de tétano, que é outra bacteriose, é outra doença provocada por bactéria. E o que é que eu preciso que vocês tomem cuidado? Olha pra cá. Tá vendo essas duas toxinas aqui? Quando elas são detectadas, por esse sistema imune especial, você começa a ter a imunidade adquirida aqui. Para vocês terem uma ideia, olha para cá. Tá vendo isso aqui? Esse sistema imune, ele vai produzir substâncias, essas duas toxinas, elas vão ser totalmente, esse sistema imune vai, vamos dizer assim, inativar elas. E para vocês terem uma ideia, quando você diz que elas vão ser totalmente inativadas, elas vão ser inativadas, olhe, com doses 100.000 vezes maior do que a quantidade, olhe, do que a quantidade, do que a quantidade fatal delas. Para vocês terem uma ideia, imaginem que a quantidade fatal da toxina botulínica ou da toxina tetanizante, ela é X.
Quando esse sistema imune ele começa a trabalhar, quando a imunidade adaptativa começa a trabalhar, ela vai produzir substâncias de defesa. E a quantidade dessas substâncias de defesa, elas vão ser 100 mil... Não é 100 não, viu? É 100 mil vezes maior do que a quantidade, ó, que essas toxinas precisam para matar o paciente. É por isso que a gente diz que isso aqui também é imunidade extrema, porque você vai ter sempre grandes quantidades de substâncias de defesa que vão proteger o corpo. Ou seja, se o micro-organismo, a toxina, tem uma quantidade X para levar o paciente à morte, esse sistema imune ele vai trabalhar com 100 mil vezes mais defesa para poder inativar, para poder acabar com essa ameaça. Isso é a imunidade adquirida. Isso é a imunidade adaptativa. A gente não pode esquecer disso. É a imunidade específica. Ela vai trabalhar de forma específica naqueles micro-organismos ou naquelas toxinas, tá? Tu entendeu que a imunidade específica te ajudou? Então, ó, tira print aqui. Tira print desse quadro. Agora é hora de copiar. Eu disse que eu ia deixar tirar um print. Depois que eu termino tudo, porque assim, não tem quadrinho feito no começo só pra ler não, viu? Aqui quem sabe faz ao vivo, é você vendo tudo. Não é aquelas coisinhas que a gente faz no começo, não, que a gente vê por aí, que o pessoal passa 2 horas para fazer um quadro antes de gravar. Aqui não. Tubarão é mostrando tudo, tá? Agora, a gente vai falar sobre um tipo de imunidade que a gente conhece, ó, como imunidade inata. E olha, quando a gente trabalha com esse termo imunidade inata, a primeira coisa que você vai ter que lembrar é que essa imunidade é a imunidade geral. Agora sim, antes de eu colocar tudo que eu vou colocar aqui no quadro, a gente vai fazer um acordo. Você não vai copiar nada nessa aula. Você não vai copiar nada nesse quadro. Primeiro você vai olhar tudo, primeiro você vai entender tudo, primeiro você vai olhar pro tubarão explicando. Pronto, você vai olhar pro tubarão explicando. Porque eu sou mais bonito que teu caderno. E a prioridade sou eu, que sou mais bonito que teu caderno. Tá? Aí assim, você não vai perder a oportunidade de olhar pra mim. Então, depois que eu terminar tudo, e você entender tudo, e eu tirar todas as tuas dúvidas, aí eu juro que eu saio da frente, deixo tu tirar um print, tu vai copiar e deixa o caderno bonitinho, tá? Mas primeiro você vai prestar atenção em mim, tá? Então olha pra cá, vê. Quando a gente trabalha com essa imunidade inata, como eu já disse a vocês, pegou essa imunidade inata, eu preciso que vocês associem logo isso aqui sendo uma imunidade geral. Isso aqui sendo a imunidade geral. Ó, isso aqui é a imunidade aonde você vai ter processos. É aqui onde você vai ter processos. Presta atenção. Generalizados. Aí você pode dizer assim, ah, Tubarão, como assim? Processos generalizados. Processos generalizados é porque são processos, ó, presta atenção, não específicos. Não específicos. Ou seja, é um processo de defesa que nós temos no corpo que não tem especificidade. É a primeira barreira. É a primeira defesa. Cuidado que tem muita gente que diz que essa imunidade aqui, olha pra cá, ela é a primeira defesa. Ela é a primeira defesa do corpo. Porque ela não, veja, ela não quer saber qual é o tipo de micro-organismo estranho. Ela não quer saber qual é o tipo de bactéria. Ela não quer saber qual é o tipo de vírus. Ei, vai tentar te defender. Vai tentar te defender. Se conseguir, massa. Se o micro-organismo não, ó, se o micro-organismo conseguir passar pela imunidade inata, aí depois você vai pela imunidade adquirida. Aí a imunidade adquirida, que é mais específica, vai lá. Mas tomem cuidado que quando você faz essa comparação, e muita gente faz a comparação da imunidade inata com a imunidade adquirida, a inata é aquela primeira barreira, é a primeira defesa, é a geral. A adquirida não, é aquela específica, que vai lá e pum, atua naquele tipo específico. Mas aqui não, tá? Aqui, ele não quer saber, novamente, não quer saber qual é o tipo de micro-organismo, não quer saber qual é a toxina, só vai tentar te defender. É a primeira defesa. E quando você fala dessa primeira defesa, você vai trabalhar assim com processos. Geralmente eles vão cobrar de vocês esses processozinhos aqui. Olha pra cá.
vai trabalhar exatamente esses processos. Ó, esses processos. Aí vamos lá. Sabe qual é o primeiro que tu lembra logo? O primeiro que tu lembra. Presta atenção. Primeiro processo. É só tu lembrar da proteção da pele. Ei, meu filho. A pele é a primeira barreira. A pele, ela vai ser, olha pra cá. A pele, ela vai ser, ó, a primeira barreira contra micro-organismos. Contra, micro-organismos. Agora, olhe, eu não estou dizendo que a pele sempre vai conseguir barrar. Eu não estou dizendo que a pele sempre vai conseguir barrar. Eu estou dizendo que a pele, ela vai ser a primeira barreira contra micro-organismos. Se ela vai conseguir barrar, se ela vai conseguir parar esse micro-organismo, é outra coisa. Mas se conseguir parar, bum, parou. Então pode ter certeza que esse micro-organismo, ele foi abatido pela imunidade inata, porque a pele não vai escolher. A pele não vai ser ativada porque um tipo de bactéria chegou aqui. A pele não vai ser ativada porque um tipo de vírus chegou aqui. Sacou? Chegou um micro-organismo estranho aqui, já é uma barreira, meu filho. Aqui já tem uma dificuldade para entrar. Não quer saber se é bactéria A, se é bactéria B, se é vírus A, se é vírus B. É por isso que a gente diz que a imunidade inata, ela não é específica. É por isso que a gente diz que ela não é específica, tá? Aí você pode dizer assim, Tubarão, dá outro exemplo aí de processo. Agorinha. Ei. Outro processo. A fagocitose. Ó, a fagocitose de micro-organismos. Ó, de micro-organismos. Organismos estranhos. Feita por leucócitos. Ó, por leucócitos e células. Ó, e células do sistema, presta atenção, células do sistema macrófago. Então, olhe, André, eu não lembro dos leucócitos. Leucócitos são células sanguíneas, tá? O danado dos leucócitos, presta atenção, isso aqui são glóbulos brancos. Isso aqui são glóbulos brancos. E podem ter certeza, esses glóbulos brancos que são células de defesa, quando a gente fala de células de defesa, a gente lembra logo dos leucócitos. Aí lembrem, tá? Que quando a gente trabalha com os leucócitos, tem aula disso aqui. Se você for na playlist de histologia, você vai ver lá células sanguíneas. Aí você vai ter lá os leucócitos. Lembrem que esses leucócitos, eles são divididos em dois grupos, tá? Os granulócitos, que dentro do grupo dos granulócitos a gente tem o neutrófilo, o eosinófilo ou acidófilo e o basófilo. E o outro grupo são os leucócitos agranulócitos, que aí você vai ter o monócito e a gente vai ter os linfócitos, B, T, NK, que daqui a pouco a gente vai falar dele, tá? Então lembrem que todos esses leucócitos, olhem, esses glóbulos brancos, eles têm ação fagocitária. Então, se eles detectam um micro-organismo estranho, uma bactéria, um vírus, eles vão lá e vão fazer a fagocitose. Lembrem que a fagocitose é o englobamento de sólido, tá? É exatamente quando a célula, deforma a sua membraninha, faz os pseudópodos e engloba. Lembrem que a fagocitose é um tipo de endocitose que precisa dos pseudópodes, que é aquela deformação da membrana que vira falsos membros, falsos pés, ó, que vai, puxar falsos braços. E esses leucócitos, eles podem defender. E assim, eles não escolhem, tá? Eles não escolhem. Lembrem que essa defesa ela não é específica. Detectou um micro-organismo estranho, uma bactéria, um vírus, ele vai lá e engole. Sem escolher. Eu sempre digo, sem frescura. É qualquer coisa. E outra coisa, as células do sistema macrófago. Lembre que quando você trabalha com as células do sistema macrófago, são os macrófagos. Lembre que o macrófago, para quem não lembra da histologia,
O macrófago é uma célulazinha de defesa que você encontra no TCPD. No TCPD, tecido conjuntivo propriamente dito. No tecido conjuntivo propriamente dito, nós encontramos o macrófago, que mesmo estando no tecido conjuntivo, é uma célula de defesa. E olha para cá, essa célulazinha de defesa, olha o nome dela, macro, porque é uma célula grande, fago, porque ela faz fagocitose, ela vai, engloba, e um detalhe, tá? Detectou um micro-organismo. Detectou um micro-organismo, ela vai lá e engole. Determinou um micro-organismo, ela vai lá e engole. A gente não pode esquecer disso, tá? Deixa eu contar um segredo. Lembrem que os macrófagos, eles são produtos da diferenciação dos monócitos, tá? Lembrem que o monócito é um tipo de glóbulo branco. É um tipo de leucócito agranulócito. O danado do monócito, ele pode sair do vaso sanguíneo. Quando ele sai do vaso sanguíneo, passando pela parede do vaso, é um fenômeno que a gente chama de diapedese. Então, quando esse macrófago, quando esse monócito, ele faz a diapedese, saindo do sangue e chegando no tecido conjuntivo, ele se diferencia. Lembrem que na biologia esse termo diferenciar é transformar. Ele se transforma no macrófago. Então a gente vai ter macrófagos sendo formados da diferenciação de monócitos, ou seja, da transformação de monócitos que saem do sangue, vão para o tecido conjuntivo e se transformam. Lembrem que essa saída, essa passagem pela parede é o que a gente chama de diapedese, tá? Não esquece disso. Então isso sem escolher. Sem escolher. Detectou, engole. Sem escolher. Por isso que isso é um processo inato. Aí você pode dizer assim, dá outro, Andrei. Agora, é só você lembrar, olhe, veja, da morte. Da morte de micro-organismos, da morte de micro-organismos no sistema, presta atenção, no sistema digestório. Você pode dizer assim, da morte de micro-organismos no sistema digestório? Esses micro-organismos, quando eles são deglutidos, cuidado que tem micro-organismos que entram no corpo via boca, tá? Você deglute ele. E quando você deglute ele, lá no sistema digestório, presta atenção, lembre que eles são destruídos. Eles são destruídos pelas secreções, pelas secreções ácidas e enzimas, presta atenção, e enzimas digestivas. Então, olhe, se esses micro-organismos, eles derem azar de entrar no nosso corpo via sistema digestório e eles não aguentarem a acidez do estômago, porque lembrem que no nosso sistema digestório, a acidez é no estômago, tá? Lembrem que o intestino é básico. A boca, levemente ácida, quase neutra. Ácido para torar o estômago. Tem micro-organismos que, para nossa sorte, eles dão azar. Eles entram via o sistema digestório. Aí, quando eles chegam lá no estômago, eles são destruídos pela secreção ácida, por enzimas digestivas. E assim, tu concorda comigo que essas enzimas digestivas e essas secreções ácidas, elas não vão escolher quem vai destruir. Não vou destruir não, só vou destruir aquele ali. Não, meu filho. Caiu lá, derrete tudo. Caiu lá, pum, derreteu. Não sobra nem a alma do micro-organismo, se ele tiver. Não sobra nada, monstro, nada. O ácido vai chegar assim perto do micro-organismo. Não, você não vou matar não, eu só vou matar o outro. Tu acha que a enzima digestiva vai chegar? Eita, eu não vou matar essa bactéria não, eu só vou matar outra. Não tem escolha não. Bateu lá, morre. Se não aguentar, chorou. Balão. Como não tem essa especificidade, imunidade inata. Não tem especificidade. E sabe qual é sabe qual é o último processo? Olha pra cá. O último, tá? Eu juro que é o último. Olha pra mim, olha pra mim. Cuidado que você tem, compostos. Vê. Eu tenho compostos
químicos, ó, no sangue. E você vai dizer que esses compostos químicos no sangue, olha para mim, esses caras aqui, ó, esses compostos químicos, eles, presta atenção, eles prendem e destroem, ó, e destroem micro-organismos e toxinas. Então, olhe, no nosso sangue, a gente tem compostos químicos, olha pra cá, a gente tem compostos químicos que vão, ó, que vão pegar micro-organismos e toxinas que estão lá no sangue, eles não querem saber, não. Eles acabam. Não tem escolha, não. Se achar no sangue é tchau. Eles vão aprisionar e vão destruir esses micro-organismos e essas toxinas que podem fazer mal. Aí você pode dizer assim, tá? Dá um exemplo aí. Olhe, exemplo desses compostos. Eu vou apertar aqui. Exemplo desses compostos. Presta atenção. A gente vai ter assim, cuidado. Eu vou ter as presta atenção, lisozimas. Eu vou ter as lisozimas, cuidado com isso. Eu vou ter os presta atenção, os polipeptídeos básicos. Eu tenho polipeptídeos básicos. E pelo amor de Deus, tá? Olhem para a palavra. Eu já disse, se você acompanha meu cardume aqui, eu te ensino sempre para você desconstruir algumas palavras da biologia que vai te ajudar muito. Ó, vários, peptídeo na bioquímica é aminoácido. Polipeptídeo, eu tenho vários aminoácidos ligados, que possivelmente é uma quantidade que ainda não é considerada uma proteína. Mas esses polipeptídeos, ó, básicos, eles conseguem aprisionar e destruir micro-organismos e toxinas, tá? Depois eu tenho o complexo de complemento. Cuidado que a gente tem também, ó, o complexo, vê o nome disso aqui, de complemento. Esse complexo de complemento, para quem não sabe ou para quem nunca escutou, olha para mim, é um conjunto de proteínas que a gente tem no sangue que acaba com isso. É um conjunto de proteínas que a gente tem no sangue, tá? Que vai acabar com micro-organismos e vai acabar com toxinas, sem escolher tipo, acaba, tá? E por último, eu tenho, ó, o linfócito NK. Ó, o linfócito NK. Esse linfócito é um tipo de leucócito agranulócito. É um tipo de leucócito. É um tipo de linfócito. E sabe por que ele é chamado de NK? Porque a gente chama de natural killer. Se ele identificar uma célula contaminada, principalmente uma célula contaminada por vírus, ele vai lá e engole a célula. Ele não quer nem saber qual é o tipo de vírus que está lá dentro. Ele não quer saber nem qual é o tipo de micro-organismo que está parasitando. Se ele detectar, ele é chamado natural killer. Ele vai lá e engole aquela célula. E como a gente aprende, e eu já disse aqui, se você for na playlist de microbiologia, eu já dei aula de vírus aqui. Qual é a ideia do vírus? O vírus é um parasita obrigatório intracelular. Ele usa a célula de maternidade. Como ele usa a célula de maternidade, quando esse linfócitozinho, ele detecta que uma determinada célula está sendo usada de maternidade de vírus, e daqui a pouco ela vai estourar liberando centenas de vírus, aumentando a infecção, sabe o que esse linfócito faz? Ele vai, engole a maternidade. Ele engole a célula contaminada, evitando que esses vírus saiam por aí. E como eu disse a vocês, tá? Sem escolher tipo. Sem escolher tipo de vírus. Sem escolher tipo de bactéria. Ele vai lá e resolve. É por isso que isso aqui, ó, a gente chama de imunidade inata, tá? Então, olhe, toda questão que você pegar sobre essa primeira barreira, sobre essa primeira defesa generalizada, tá tudo aqui nesse quadro. Tu não erra nada mais. Eu duvido tu errar uma questão no vestibular sobre isso. Eu duvido tu errar uma questão sobre isso, tá? O tubarão é assim, a gente constrói tudo na hora. E veja que foi tudo na hora, tá? Tudo no ao vivo, não tava nada pronto, não. A gente vai tirando assim, o tubarão é assim. Não tem enrolação, não, tá? Não tem aquela coisa de ler quadro, não. Feito muita gente bota um quadro bonitinho, mas é pra ler. Na hora, não sai nada na hora. Aqui sai tudo ao vivo, beleza? E assim, com isso, a gente fecha essa aula de sistema imune. Agora sim, tu gostou? Eu te ajudei?
Então ajuda o YouTube aí, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, deixa um comentário aqui dando moral pro YouTube, porque isso ajuda muito no engajamento do vídeo. E assim, se você já fez isso tudo, YouTube, eu já era inscrito. Tu já tá inscrito aqui? Então me ajuda de novo. Sabe qual é a principal ajuda que vocês me dão? É pegar essa aula, é pegar esse canal e distribuir por aí. Distribui pros amigos. Sabe por quê? Quanto mais gente vocês apresentam o cardume, quanto mais gente vocês me ajudam para eu trazer para esse cardume, para eu trazer para esse canal fica mais forte. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você. E assim, ei menino, menina, eu quero te ver aqui na próxima, tá? Então, ó, beijo no coração, tá? Valeu!